Fala galera do YouTube, Vinícius aqui e hoje eu vou fazer um comparativo para vocês das duas placas que estão com o melhor custo-benefício aí do AliExpress e inclusive estão em promoção até o dia 11 do 11, compensando muito. As duas placas são a RX 6600 da 51 Risk e a RTX 2060 Super da Jieshu. Então vamos lá para o comparativo. Vocês estão vendo aí um rápido unboxing das duas placas. A placa de vídeo da 51 Risk veio mais bem embalada com esponja, e enquanto a da Jieshu veio só enrolada num plástico bolha. Então, para evitar danos aí no caminho, um ponto a mais para 51 Risk. Outra coisa que tem que ser levada em conta é, enquanto a da 51 Risk é nova, a da Jieshu é um modelo usado da Zotac, como vocês podem ver nessa foto aqui. Mas como tudo na vida é uma faca de dois gumes, isso é bom por um lado, porque a estrutura da placa, o sistema de arrefecimento dela é todo da Zotac, deixando a placa mais fria durante todos os testes que vocês irão acompanhar no vídeo. Apesar dos modelos serem sortidos, esses dois modelos que chegaram para mim são os melhores modelos de ambas as marcas. Mas a diferença que vocês podem ver e é nítida é que a placa da 51 Risk, a RX 6600, ela vem com backplate, essa parte preta que protege os circuitos e as soldas da placa de vídeo. Então, mais um ponto positivo aí para a 51 Risk. Também faço questão de mostrar para vocês o pior modelo dessas placas da China. Esse modelo aí bate temperaturas de 100 graus, diminuindo em muito a vida útil da sua placa e correndo risco de queimar alguns componentes. Então, se você puder evitar esse modelo, evite. Na parte de energia, as duas placas requerem um conector de 8 pinos. Agora, apresentando os dados do que eu estava dizendo, esses dados aí são da RTX 2060 Super, chegando a temperatura de 75 graus e o consumo máximo de 175 watts a 97, 98, 99%. Então, a quase uso máximo. E a RX 6600, ela apresenta uma temperatura máxima de 79 graus e um consumo máximo de 100 watts. Então, a temperatura da RX 6600 é maior, mas ainda está dentro do aceitável, e o consumo dela é quase a metade do consumo da RTX 2060 Super. As especificações do computador usado para fazer os testes foi um i3 de 10ª geração, a placa-mãe mais básica dessa 10ª geração, que é a H410, 12 GB de RAM a 2666 MHz, que é o máximo que esse processador aguenta, e uma fonte de 430 watts. E vocês vão ver que essa fonte conseguiu dar conta da RX 6600, mais de boa, que consome menos, e também deu conta da RTX 2060 Super, apesar dela consumir 175 watts. Mas eu recomendo que vocês peguem pelo menos uma fonte de 500 watts. Mas fica aí nítido que é possível rodar com a fonte de 430. Agora, começando a parte dos jogos, o primeiro jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Marvel Homem-Aranha. Ele está com tudo no máximo e com o Ray Tracing ligado no alto. Nesse jogo, tanto na RTX 2060 Super quanto na RX 6600, o jogo fica bem mais leve quando o Homem-Aranha está assim, se pendurando entre os prédios. E aqui eu até dei uma parada para ficar reparando no Ray Tracing, porque essa foi a primeira placa de vídeo que eu comprei que tinha essa funcionalidade. Ele atingiu uma média de 35 FPS, mas quando você descia e ficava aqui nessa pista, onde tem muitos carros, muitas pessoas andando para cima e para baixo, o FPS descia aí para casa dos 28, 25 FPS. Eu tentei ligar o FSR também no modo qualidade de desempenho, mas não teve melhora, o que eu achei engraçado também. Aí foi uma média que eu fiz com a mesma configuração, com tudo no máximo e o Ray Tracing no alto, só que com o FSR 2.0 ativado no modo qualidade, e vocês podem ver que eu consegui uma média menor
de 38 FPS. Já na RTX 2060 Super, no mesmo preset muito alto e Ray Tracing ligado no alto, o jogo não apresentou quedas abaixo dos 30 FPS, mesmo aqui andando na pista, onde a outra placa tinha apresentado, e a média ficou nos 47 FPS. E o DLSS também na RTX apresentou uma pequena melhora, mas entre o modo qualidade e o desempenho não teve nenhuma melhora na questão do FPS, só a imagem que piorou, apresentando uma média de 50 FPS. Já com os recursos de Ray Tracing e FSR desligados, é a hora que a placa RX 6600 brilha, atingindo uma média aí de 67 FPS nessa área mais pesada do jogo, enquanto a RTX 2060 Super fez uma média de 64 FPS. Para os resultados finais, está aí a RTX 2060 Super com o Ray Tracing ligado bateu 47, enquanto a RX 6600 bateu 35. E com o Ray Tracing desligado, elas apresentaram a diferença de 3 FPS, o que a gente pode chamar de empate técnico. Já no teste de benchmark do Shadow of the Tomb Raider, a RX 6600 saiu na frente com a vantagem muito grande, apresentando uma média de 93 FPS, enquanto a RTX 2060 Super apresentou uma média de 89 FPS. Já o Cyberbug com tudo no Ultra e Ray Tracing desligado, na RX 6600 atingiu uma média de 50 FPS, enquanto com a mesma configuração na RTX 2060 Super atingiu a média de 58 FPS. Já com tudo no Ultra e o Ray Tracing ativado, o Cyberbug fica quase impossível de ser jogado nessas placas sem o recurso de FSR e DLSS, chegando nas casas dos 22, 24 FPS. Saindo novamente na vantagem a RTX 2060 Super quando esses recursos são ativados, chegando na casa dos 48 FPS, enquanto a RX 6600 não passa dos 32. Novamente a RTX 2060 Super ficando à frente da RX 6600. E o último jogo que eu fiz os testes aqui foi o Battlefield 5, com tudo no Ultra e Ray Tracing ativado. Ele atingiu uma média de 75 FPS, enquanto com a RTX 2060 Super, na mesma configuração, atingiu uma média de 65 FPS, 10 FPS a menos que a RX 6600. E com o Ray Tracing desligado, mas o preset ainda no Ultra, a RX 6600 apresenta uma média de 77 FPS, enquanto a RTX 2060 Super apresenta uma média de 96 FPS. E o resultado final foi esse aí. Essa diferença pode ser do jogo ou até dos drivers de vídeo. Eu fiz uma média de todos os jogos com Ray Tracing em azul e sem Ray Tracing em verde, e chegou a essa média aí de FPS. Com a RTX 2060 Super se saindo melhor tanto com Ray Tracing quanto sem Ray Tracing, apresentando 53 FPS em média contra 47 FPS da RX 6600, dando uma vantagem à RTX 2060 Super de 11% com o Ray Tracing ligado, e com o Ray Tracing desligado deu uma média de 77 FPS contra 72 FPS da RX 6600, sendo melhor do que ela em 6%. Bem, chegando agora às conclusões finais, eu vou elencar tudo que tem de vantagem para a RTX 2060 Super, que teve o desempenho melhor. Ela, além de ter o desempenho melhor com e sem Ray Tracing, ela tem temperaturas menores, porque o sistema de resfriamento dela é melhor, é da Zotac, e ela também apresenta o melhor custo-benefício, sendo mais barata do que a RX 6600. Já a RX 6600 tem como vantagem consumir menos, quase a metade da RTX 2060 Super. Ela também tem o backplate. Em alguns jogos ela apresenta o desempenho melhor do que a RTX 2060 Super. E ela é nova, né? Então a vida útil dela é bem maior. Então nas conclusões finais aí eu recomendo que você compre um RTX 2060 Super, que apesar de ter só 6% a mais de vantagem nos jogos sem Ray Tracing, já que você está comprando uma placa que roda Ray Tracing,
É bom que quando você queira, ela desempenhe bem a função, né? Então, vocês podem comprar aí a RTX 2060, não precisa ser da GSU, pode ser da própria 51 RIS que ela vende lá, e o preço é quase igual o da RX 6600, tem dia que é mais barato, tem dia que é mais caro. Também tem a RTX 2060 Super da Veneda, que está saindo aí por R$ 990, com desconto do 11 do 11 no AliExpress, e é nova. Eu recomendo que vocês comprem só a 6600, caso ela esteja aí 150, R$ 200 mais barata do que a RTX 2060 Super. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque esse vídeo deu trabalho para fazer. E é isso, valeu, falou!